Amém? Vamos abrir as Bíblias, livro de Levítico. Levítico. Levítico, capítulo 6. Capítulo 6 de Levítico. Amém? Levítico, capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 13. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Deus, tome a direção, ó Pai, neste momento da minha vida, deste momento de palavra, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos. Aleluia, que o Senhor venha usar da forma que quiser, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E que todo impedimento, Pai, todo empecilho, aleluia, todo embaraço, todas as barreiras, as muralhas, tudo aquilo que quer impedir, Deus, a cada um de nós de ouvirmos a Tua voz, os Teus mandamentos, a Tua palavra, Senhor, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, nós repreendemos em Teu nome, Jesus, todo mal, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia, Jesus. O fogo, né? Tem que ficar aceso continuamente. Ele não deve ser apagado, né? O fogo da adoração nas nossas vidas precisa estar aceso continuamente, né? Nós temos que adorar ao nosso Deus continuamente. A nossa adoração, ela não pode parar. A nossa adoração, ela não pode parar, né, somente quando acaba os cultos. A nossa adoração não é somente cantar louvores ao Senhor. A nossa adoração, né, é contínua e é com a nossa vida, com a nossa própria vida que nós adoramos a Deus. Né? É com as nossas atitudes que nós adoramos a Deus. Aleluia. É com as nossas vozes que nós adoramos a Deus, é com os nossos pensamentos que nós adoramos a Deus, é com tudo que fazemos que nós adoramos a Deus quando estamos no centro da vontade do Senhor. Né? Por isso que a nossa adoração, ela tem que ser contínua, né? E quando nós nos referimos à adoração, nós pensamos em quê? Né? A maioria de nós pensa mais nisso, somente no louvor mesmo, adoração, né? Quando pensamos em adoração, pensamos no louvor, né? Mas não é somente isso, não é somente louvor, não é somente cantar. Isso não é, louvor não é só isso, adoração não é somente o louvor, faz parte, né? Faz parte porque Deus, Ele quer que nós façamos isso, Ele quer que nós o adoremos, né? O adoremos com as nossas vozes, com os nossos lábios, né? Engrandeçamos a Ele, né? Com as nossas vozes, né? Ele quer ouvir isso da nossa boca, né? Que o glorifiquemos, né? Em todo o tempo. Ele quer sim, é lógico que Ele quer, mas não se resume só a isso, né? Não se resume só a isso. Olha só o que Isaías diz no capítulo 29 do livro de Isaías, e o versículo 13 diz assim, ó: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim
com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, né? A adoração que é feita, né? Que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, né? Quantas das vezes, né, a gente presencia esse tipo de atitudes dentro das igrejas? Quantas das vezes nós presenciamos isso, né? Pessoas que só louvam com a boca, de boca para fora, e fazem somente aquilo que está ali, né, regrado. Não deixa que o Espírito Santo venha fluir. Muitas das vezes nós vamos em igrejas, nós vemos aquele louvor tão bonito, tão, né, adornado, tão bem feito, tão profissional, mas a gente não sente a presença do Espírito Santo fluir, né? Nós não sentimos a presença do Espírito Santo fluir e tomar a igreja, e tomar os irmãos, e aquele fogo descer dentro das igrejas. Porque é uma coisa muito mecânica, né? Hoje em dia, né? As pessoas, elas, obviamente, nós temos que entregar o melhor para o Senhor. Obviamente que nós temos que estudar, né? Para a gente falar da palavra do Senhor, nós temos que estudar. Temos que ter o conhecimento da palavra. A gente não vai chegar aqui em cima do púlpito e falar qualquer coisa. Nós temos que ter um embasamento da palavra. Temos que estudar. A música também precisa estudar, lógico. É obviamente que você precisa estudar música, que você precisa se dedicar à música, para você ser um levita, né? Uma pessoa que adora ao Senhor dentro da igreja. Mas muitas vezes muitas regras ali, muitas coisas que impedem a verdadeira adoração, que impede da pessoa se entregar ao Senhor ali completamente, adorar em espírito e em verdade, né? E a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que é aquela pessoa que entra na casa do Senhor, que não olha para um lado nem para o outro, que olha somente para o Senhor e que vem à igreja, né? Aquela pessoa que vem na igreja entregar ali, se entregar ao Senhor e entregar o melhor para o Senhor, né? E não somente isso, o verdadeiro adorador que Deus procura é aquele que quando sai de uma casa de oração como esta, ele continua adorando ao Senhor. Ele continua em pensamento adorando o Senhor. Ele continua com as suas atitudes adorando ao Senhor, né? Ele continua com a sua vida vivendo a palavra de Deus, adorando ao Senhor. São esses os verdadeiros adoradores. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. É a pessoa que é dedicada ao Senhor. A pessoa dedicada ao Senhor, né? E muitas das vezes nós presenciamos somente isso, né? Aquele louvor muito bem feito, bonito, mas não se resume só a isso, né? E quando saímos das congregações, como que as nossas vidas, como que nós levamos as nossas vidas? Como que nós vivemos a nossa vida fora das igrejas, dos templos? É contínua a adoração? É aquele fogo que não se apaga? Ou ele vai se apagando ali e você não vai alimentando aquele fogo? Porque a palavra de Deus diz que lá, quando se sacrificava, o sacrifício ele tinha que ficar a noite inteira ali queimando. E a palavra de Deus diz que o sacerdote ele tinha que alimentar aquele fogo ali para não deixar o fogo apagar.
O fogo tinha que continuar ali a noite inteira, queimando aquele holocausto. Toda a noite. Né? E o sacerdote ali, colocando lenha, limpando, reparando, tirando as cinzas, tirando o que já queimou, o que é velho, o que não queima mais. E colocando ali lenha nova, coisa nova. Porque é assim que nós vivemos. As coisas velhas já se passaram. E a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo, né? Nas nossas vidas. Então, o que queimou, já queimou, virou cinza. Só que nós temos que alimentar. Nós, né? Somos o altar e não temos que alimentar o nosso altar. O altar tem que ser alimentado com a palavra de Deus, com a oração, com a meditação na palavra, com as obras. Porque nós temos que fazer as obras do Senhor também. Não adianta servirmos só de casa para a igreja e de igreja para casa. Nós temos que fazer a obra do Senhor também. Temos que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então é desse jeito que a nossa adoração ela continua. Depois que nós saímos das congregações, a nossa adoração continua, né? Ela continua, né, com a obediência, com a dedicação, com a comunhão. A adoração vai continuando desta forma, né? E como eu disse, né, o que é o holocausto? O que é o holocausto? Lá no Antigo Testamento, o holocausto era o sacrifício, né? Era aquilo que os homens traziam para ser sacrificado. Às vezes era para apagar algum pecado, às vezes era somente para agradar ao Senhor, mesmo como uma adoração, né? Mas nos nossos dias, o holocausto, né, é a nossa adoração. É aquilo que nós fazemos para o Senhor. Isso é o nosso holocausto. É aquilo que nós fazemos para o Senhor. E tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Olha só o que diz, né? Aqui em Levítico. Capítulo 6 mesmo. Um pouquinho antes, né? Vamos começar a ler aqui, porque aqui a palavra de Deus está falando das regulamentações sobre, né, o holocausto. E aí Deus está ali passando vários ensinamentos para Moisés, né? E olha que fala aqui a partir do versículo 8. O Senhor disse a Moisés: deste mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, ou seja, ele ficava a noite inteira queimando. Ficava a noite inteira queimando e tinha que ficar até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso, ou seja, o sacerdote tinha que manter o fogo aceso para que esse holocausto fosse queimado, né? E olha o que diz a palavra: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Olha só o que o sacerdote tinha que fazer. Ele mantinha o fogo aceso, ele ali tinha que estar tirando as cinzas, ele tinha que estar limpando ali aquele lugar para colocar nova lenha, lenha nova, coisa nova, né? Para ser queimado. E depois que ele tirava aquela cinza, a cinza era colocada de lado. E depois ele tirava aquela roupa, ele não poderia sair com o manto sacerdotal. Ele tinha que tirar o manto sacerdotal que ele estava vestido, para ele ir até um lugar escolhido para levar aquelas cinzas.
né? Então tinha toda ali uma dedicação dos sacerdotes para com os holocaustos, né? Tinha toda ali uma dedicação, tinha que ser bem feito, tinha que fazer da melhor forma para o Senhor. Não era de qualquer jeito, porque Deus não aceita coisas, Ele não aceita uma adoração de qualquer jeito. Ele não aceita que venhamos fazer nada para Ele de qualquer jeito. Nós temos que fazer as coisas para Deus. E tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Né? Tem que ser o melhor. Né? E como eu falei, o que é o holocausto? Né? A nossa adoração. E o altar é o quê? O altar é a nossa vida. A nossa vida é o altar. Ela tem que estar, né, em contínua adoração, em contínua obediência, em contínua santificação. A palavra diz que sem santificação não verá a Deus. Né? E o que é a lenha? Né? É como alimentamos o altar. Como estamos alimentando a nossa vida? Será que estamos alimentando com as coisas espirituais, com aquilo que vem do alto, com a palavra de Deus? Será que estamos alimentando o nosso altar com a oração? Será que estamos alimentando o nosso altar, né, com os louvores? Será que estamos alimentando o nosso altar com tudo aquilo que vem da palavra? Ou estamos alimentando o nosso altar com as coisas desta terra? O nosso altar está sendo alimentado de que jeito? É Netflix, né? É filmes, é séries, é celular, é internet, é os prazeres deste mundo. É deste jeito que nós estamos alimentando o nosso altar? E a palavra, ela é tão maravilhosa, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, porque ela fala da adoração em vários momentos ela fala da adoração, né? E a adoração, né, ela é nos momentos também de dificuldade, porque às vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, muitas das vezes, a primeira coisa que nós paramos de fazer é adorar o Senhor. É nos momentos de dificuldade também que nós temos que adorar ao Senhor. Olha só o que diz em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, e o versículo 17 em diante, diz assim, ó. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que nós estivermos passando no momento mais difícil da nossa vida, momentos de fraqueza física, espiritual, momentos de tristeza, momentos de angústia, a adoração precisa ser contínua. A palavra de Deus que o fogo não pode apagar. O fogo tem que continuar aceso. O fogo precisa estar aceso. E olha só que a palavra diz que é a noite inteira que queima, né? É a noite inteira que está queimando o holocausto, a noite inteira, até de manhã. O que a palavra diz? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem quando? É pela manhã.
E olha só o que diz em Atos, capítulo 16. Conhecemos muito bem esta passagem, uma passagem bastante conhecida. Atos capítulo 16 e o versículo 25 diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nós conhecemos esta passagem, né? Paulo e Silas presos, eles foram presos ali, acorrentados, né? Não bastava só estar atrás das grades, eles tinham que estar acorrentados, né? Porque vai lá saber o que passava na mente desse povo, né, antigamente. Qual o medo que eles tinham do povo de Deus, né? Não bastava só colocar ali atrás as grades, tinham que estar acorrentados, né? E Paulo e Silas ali presos, passando um momento difícil das suas vidas, porque eles, né, um pouco antes já tinham sofrido o povo tinha apedrejado eles, né? Tinham apanhado e ainda foram presos. Mas mesmo assim, cantando, orando, hinos a Deus. Cantando e orando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Provavelmente em situação melhor que eles. Eles estavam numa situação bem difícil ali. Apedrejados, machucados, presos, acorrentados, mas sem cessar a adoração ao Senhor, sem cessar o louvor, sem cessar ali a sua oração. E é nesses momentos que Deus começa a agir. Né? É nesses momentos que Deus começa a agir nas nossas vidas. Né? Nós estamos, né, vivenciando nos nossos tempos um período difícil, né? Um período bastante difícil na nossa nação, mas outras nações também estão enfrentando situações bem difíceis. Não é só o Brasil que está passando um momento difícil, não. Tem outras nações aí passando provações também. Pior do que as nossas. Mas é nesses momentos que Deus começa a agir. Né? Mas a adoração, ela tem que estar ali, né? O fogo tem que estar contínuo, né? O fogo ali tem que estar aceso. Alimentando com a lenha nova dentro do fogo ali, ó, alimentando, esse fogo tem que ficar, né, cada vez mais forte. Ele não pode se apagar, né? A promessa, né, de um avivamento no Brasil, mas o que o povo de Deus tem que fazer? Buscar, adorar. É isso que o povo de Deus tem que fazer. Orar. Né? Orando, é sem cessar. Orar. A palavra de Deus diz que a oração também tem que ser contínua. Orar e sem cessar. Então a oração tem que ser contínua. O crente, ele não pode parar de orar. E o fogo no altar tem que ser contínuo. Então a adoração também não pode parar. Ou seja, a oração tem que ser contínua, a adoração tem que ser contínua, e a vida do crente tem que estar ali, né, fervorosa na presença do Senhor. Tem que estar, né, firmado em Jesus Cristo. Né? Tem que estar fortalecido em Jesus Cristo. Porque quando vem esses momentos mais difíceis, né,
O que Paulo, ele clamava ao Senhor, ele pedia ao Senhor, mas o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta. E eu creio que Paulo, ele não se entristeceu. Ele não se entristeceu, porque ele fala também, eu não sei se é antes ou depois, mas ele fala que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo. Se eu estou vivendo, se Ele me concede vida, então eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer também é uma grande vitória. E o crente, ele não pode temer nada. Ele não pode temer o que o homem pode fazer, ele não pode temer a morte, ele não pode temer nada. Porque a nossa vida, ela tem que estar na mão de Deus. Ela tem que estar nas mãos de Deus. A nossa confiança, tudo aquilo que é a nossa vida, ela tem que estar nas mãos de Deus. Deus, ele é como ali a pessoa que controla. Vamos supor que nós, um exemplo, nós somos como se fôssemos marionetes e Deus está ali, controlando as nossas vidas. Tem que ser desta forma. Ele que tem que controlar a nossa vida. A marionete, ela não cria vida sozinha e vai se movimentando sozinha. Quem controla é o homem que está ali controlando aquele boneco. E Jesus, Senhor, tem que controlar as nossas vidas. Ele tem que controlar. Ele tem que nos levar aonde nós temos que ir. Ele tem que ditar a regra nas nossas vidas. Não podemos achar que nós podemos fazer alguma coisa sem a permissão de Deus. Ou fazer alguma coisa sem Deus estar no controle, sem Deus estar no meio. O crente, ele não pode fazer nada sozinho, ele tem que fazer tudo baseado em Deus, na vontade de Deus. É na vontade de Deus que nós fazemos, que nós vamos. Toda a nossa atitude, o nosso caminhar tem que ser baseado na vontade de Deus, É o que Deus quer. O que Ele diz? Seja feita a minha vontade. E ele não fala uma vez, ele fala várias vezes. A palavra de Deus, a gente pode ver várias vezes ele falando que a vontade dele tem que prevalecer e não a nossa. É a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir também. Que Deus possa estar abençoando a todos. E que esta palavra possa falar ao coração de cada um, assim como falou ao meu coração nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a todos.